Existe um cachorro pequeno que, segundo relatos históricos, mordeu literalmente o futuro imperador da França na noite de núpcias e ainda assim continuou sendo um dos animais mais protegidos da corte. Existe uma rainha que criou mais de 30 cães ao longo do próprio reinado e que, segundo funcionários do palácio, tratava cada um deles com uma rotina de cuidados dignos de qualquer membro da família real. E existe um cão pequeno, quase esquecido pela história oficial, que sobreviveu a um dos eventos mais trágicos envolvendo uma família real no século XX, sendo resgatado literalmente dos escombros daquela tragédia. Hoje você vai conhecer 10 cães que conquistaram o coração de reis, rainhas, imperadores e czares ao longo da história. Relações tão intensas que geraram retratos oficiais, luto público e até heranças formais deixadas especificamente para esses animais. Fica até o final porque o número 1 dessa lista pertenceu à monarca de reinado mais longo da história britânica, e a relação dela com essa raça específica de cães se tornou, ao longo de décadas, praticamente parte da identidade da própria coroa. Número 10. Os Pugs do Duque de Windsor, companhia fiel no exílio. Depois de abdicar do trono britânico em 1936 para se casar com Wallis Simpson, o antigo rei Eduardo VIII, que passou a ser conhecido como Duque de Windsor, viveu boa parte do restante da vida em um exílio confortável, mas afastado das responsabilidades formais da monarquia britânica. Ao longo desses anos, vivendo principalmente na França, o casal desenvolveu uma paixão particular por pugs, mantendo diversos exemplares dessa raça ao longo de décadas, sempre fotografados em ocasiões sociais e eventos públicos que o casal frequentava pelo mundo. Os pugs do Duque e da Duquesa de Windsor se tornaram tão associados à imagem pública do casal que apareciam constantemente em fotografias oficiais, retratos encomendados e até em capas de revistas da época, ajudando a construir uma imagem de elegância descontraída em torno de um casal que, tecnicamente, vivia à margem da família real britânica formal depois da abdicação. Registros de época indicam que o casal tratava os pugs com extremo cuidado, incluindo coleiras personalizadas e uma rotina alimentar cuidadosamente supervisionada, características que reforçavam a imagem de refinamento que o Duque e a Duquesa cultivavam durante os anos vividos fora da vida oficial da coroa britânica. Historiadores que estudam esse período da monarquia britânica frequentemente apontam que os pugs representavam, de certa forma, uma continuidade emocional para o Duque de Windsor, que havia perdido subitamente o papel formal de rei, mas que mantinha, através da companhia constante desses cães, uma rotina de afeto e estabilidade, em meio a um período de vida marcado por controvérsia pública e distanciamento da própria família de origem. Número 9. Peritas, o cão de guerra de Alexandre o Grande. Ao contrário da maioria dos cães dessa lista, que viveram em ambientes de conforto palaciano, Peritas foi um cão de guerra que acompanhou Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores da história antiga, durante diversas campanhas militares pela Ásia. Segundo relatos históricos preservados por escritores da antiguidade, Peritas era um cão de porte grande, provavelmente de origem molossoide, treinado especificamente para acompanhar o jovem rei macedônio em batalhas e longas marchas militares. A relação entre Alexandre e Peritas era descrita por historiadores da época como extremamente próxima, a ponto de o próprio rei ter fundado, segundo diversos relatos históricos, uma cidade que recebeu o nome do cão em sua homenagem, uma prática rara e significativa dentro da cultura da antiguidade, geralmente reservada para celebrar vitórias militares importantes ou membros próximos da própria família real. Essa homenagem específica demonstra o quanto aquele cão havia se tornado, aos olhos de Alexandre, muito mais do que simplesmente um animal de companhia ou trabalho.
Quando Peritas eventualmente morreu, alguns relatos históricos sugerem que Alexandre teria organizado um funeral formal para o cão, incluindo procissão pública, algo praticamente sem precedentes para um animal de estimação na antiguidade, mesmo dentro de contextos reais. Embora alguns detalhes específicos dessa história tenham sido embelezados ao longo dos séculos por diferentes historiadores e cronistas, o fato de Peritas ser mencionado repetidamente em registros históricos da antiguidade, séculos depois da morte de Alexandre, mostra o impacto duradouro que essa relação específica entre rei e cão deixou registrado na memória histórica ocidental. Você conhecia essa história sobre o cão de Alexandre, o Grande? Comenta aqui embaixo, porque o próximo item da lista envolve uma das famílias reais mais trágicas da história moderna e um cão que sobreviveu a um evento devastador. Número 8. Joy, o spaniel que sobreviveu à tragédia dos Romanov. Joy era o cão de estimação do czarevich Alexei, filho único e herdeiro do trono do czar Nicolau II da Rússia, a última família imperial russa antes da Revolução de 1917. Uma raça de spaniel, Joy acompanhava o jovem príncipe russo constantemente, inclusive durante o período em que a família imperial foi mantida sob prisão domiciliar depois da Revolução Russa, um período extremamente tenso e incerto para toda a família Romanov. Em julho de 1918, a família imperial russa inteira foi executada em Ekaterimburgo, um dos capítulos mais sombrios e discutidos da história russa do século XX. O que poucas pessoas sabem é que, em meio a esse evento devastador, Joy sobreviveu, sendo posteriormente resgatado por tropas que chegaram ao local logo depois da tragédia. O pequeno cão foi levado para a Inglaterra, onde passou a viver sob os cuidados de parentes distantes da família real britânica, sendo tratado com carinho e atenção especial, justamente por representar uma das últimas conexões vivas e diretas com a família imperial russa que havia sido dizimada. A história de Joy se tornou, ao longo do século XX, um símbolo silencioso e comovente daquele período trágico da história russa. Fotografias do cão já idoso, vivendo tranquilamente na Inglaterra anos depois da tragédia, circularam em publicações históricas como um lembrete pungente de que, em meio a um dos eventos mais dramáticos da história das monarquias europeias, uma pequena e improvável testemunha havia sobrevivido para contar, à sua própria maneira silenciosa, um pouco daquela história perdida. Número 7. A matilha de caça do rei Luís XIV, símbolo de poder em Versalhes. O rei Luís XIV da França, conhecido historicamente como o Rei Sol pelo esplendor e pela grandiosidade de seu reinado, mantinha uma enorme matilha de cães de caça dentro do Palácio de Versalhes, com registros históricos indicando que a quantidade de animais chegava a centenas de exemplares ao longo de diferentes períodos de seu longo reinado. Esses cães não eram apenas animais de companhia individual, mas sim parte fundamental da própria estrutura social e cerimonial da corte francesa, já que caçadas reais eram eventos extremamente importantes, tanto socialmente quanto politicamente, durante o período em que Luís XIV governou a França. Dentro dessa enorme matilha, no entanto, alguns cães específicos recebiam tratamento particularmente próximo e pessoal do próprio rei, sendo mantidos em aposentos especiais dentro do palácio, com cuidadores dedicados exclusivamente a essas funções. Registros históricos da corte francesa descrevem detalhadamente a estrutura elaborada, criada especificamente para abrigar e cuidar desses cães favoritos, incluindo áreas reservadas dentro do próprio complexo de Versalhes, algo que demonstrava, na prática, o quanto esses animais específicos eram valorizados dentro da hierarquia social extremamente rígida e simbólica da corte francesa daquela época. A caça em si
praticada regularmente por Luís XIV e pela nobreza francesa, funcionava como um verdadeiro palco político e social, onde alianças eram formadas, favores reais eram concedidos e a proximidade física com o próprio rei durante essas caçadas era considerada um símbolo extremamente valioso de status dentro da corte. Os cães, portanto, não eram apenas companhia pessoal do monarca, mas verdadeiras ferramentas de poder e prestígio social dentro de todo o funcionamento político da monarquia francesa daquele período histórico. Se você achou essa relação entre poder e cães interessante, o próximo item envolve um rei conhecido por escrever cartas pessoais e até poemas dedicados aos seus próprios cães. Número 6. Os galgos italianos de Frederico o Grande. O rei Frederico II da Prússia, conhecido historicamente como Frederico o Grande por suas conquistas militares e reformas administrativas, tinha uma paixão pessoal extremamente conhecida por galgos italianos, uma raça pequena e elegante de cães, completamente diferente do estilo mais robusto, geralmente associado a monarcas guerreiros daquela época. Frederico mantinha diversos exemplares dessa raça ao longo de sua vida, e a relação dele com esses cães era descrita por historiadores como surpreendentemente próxima e emocionalmente intensa para os padrões formais da época. Existem registros históricos indicando que Frederico permitia que seus galgos italianos dormissem em seus próprios aposentos, um privilégio raro na época, considerando os padrões rígidos de etiqueta e formalidade que normalmente regiam a vida na corte prussiana. Historiadores também documentam cartas pessoais escritas por Frederico, mencionando seus cães com carinho evidente, descrevendo-os como companhia constante durante períodos difíceis de sua vida, incluindo momentos de intenso estresse relacionados às campanhas militares que ele liderou ao longo de seu reinado. Quando Frederico faleceu, em 1786, seu desejo expresso era ser enterrado próximo aos túmulos de seus cães de estimação favoritos, localizados nos jardins do Palácio de Sanssouci, sua residência preferida. Esse pedido específico, considerado incomum para um monarca da época, só foi efetivamente atendido séculos depois, em 1991, quando os restos mortais de Frederico foram finalmente transferidos e enterrados exatamente onde ele havia solicitado originalmente, ao lado dos túmulos de seus amados galgos italianos, um gesto histórico que demonstrou o quanto essa relação havia sido genuinamente significativa para aquele governante conhecido principalmente por sua reputação militar e estratégica. Número 5. Lute, o pequinês que se tornou símbolo imperial na corte da Rainha Vitória. A história de Lute começa em um contexto histórico extremamente delicado e controverso. Durante o segundo conflito do ópio, em 1860, tropas britânicas invadiram o Palácio de Verão em Pequim, e em meio a esse evento, um pequeno cão da raça pequinês, até então praticamente desconhecida fora da China imperial, foi levado como um dos itens retirados do palácio. O cão foi posteriormente presenteado à Rainha Vitória, do Reino Unido, que decidiu batizá-lo com o nome Lute, uma referência direta e propositalmente irônica à origem controversa daquele presente. A chegada de Lute à Inglaterra representou na prática a primeira introdução formal e documentada da raça pequinês ao público ocidental. Um marco importante na história dessa raça, que até aquele momento havia sido mantida quase exclusivamente dentro dos limites da corte imperial chinesa, considerada praticamente sagrada dentro daquele contexto cultural específico. A Rainha Vitória ficou visivelmente encantada com o pequeno cão, encomendando inclusive um retrato oficial pintado especificamente para documentar a presença de Lute na corte britânica, uma prática reservada geralmente a membros importantes da própria família real
ou a animais de estimação de significado particularmente especial. A introdução de Lute à sociedade britânica despertou um interesse crescente pela raça pequinês entre a aristocracia europeia nas décadas seguintes. Mesmo em meio ao contexto histórico complicado e moralmente controverso que envolveu a própria origem daquele encontro específico entre a rainha britânica e aquele pequeno cão chinês. Esse episódio específico ilustra como, muitas vezes, a história dos animais de estimação reais está profundamente entrelaçada com eventos políticos muito maiores e mais complexos do que a simples relação afetiva entre humano e animal. Você já ouviu falar de Lute antes desse vídeo? Deixa nos comentários, porque o próximo cão dessa lista deu origem a uma raça inteira que carrega até hoje o nome do próprio rei que a popularizou. Número 4. Os Spaniels, do rei Carlos II, tão amados que viraram sinônimo de raça. Poucos monarcas na história tiveram uma conexão tão forte e duradoura com cães de estimação a ponto de uma raça inteira carregar oficialmente seu nome até os dias atuais. O rei Carlos II da Inglaterra, que governou durante o século XVII, era conhecido por sua paixão extrema por pequenos spaniels, tão intensa que, segundo relatos históricos da época, ele mantinha diversos exemplares desses cães circulando livremente pelos corredores do Palácio de Whitehall, uma prática incomum considerando os padrões formais de etiqueta real daquele período histórico. Registros históricos indicam que Carlos II se recusava a se separar de seus spaniels, mesmo durante reuniões formais de Estado, permitindo que os cães permanecessem presentes durante encontros diplomáticos importantes. Um comportamento que gerava certa frustração entre conselheiros e diplomatas da época, mas que o próprio rei simplesmente não estava disposto a mudar. Essa devoção pessoal tão pública e tão constante acabou consolidando definitivamente a associação entre o monarca e aquela raça específica de cães na memória histórica britânica. Anos após o fim de seu reinado, a raça que ele tanto amava passou a ser oficialmente chamada de Cavalier King Charles Spaniel, uma homenagem direta e permanente àquele rei que jamais escondeu sua devoção por esses cães, mesmo diante das formalidades e expectativas rígidas da vida na corte inglesa daquela época. Até hoje, séculos depois, o nome oficial dessa raça continua carregando a lembrança histórica de um rei cuja paixão por seus cães de estimação era tão conhecida e tão constante que se tornou parte permanente da própria identidade da raça. Número 3. O Papillon de Maria Antonieta. Companhia até os últimos momentos. Maria Antonieta, rainha da França e figura central em um dos períodos mais turbulentos da história francesa, mantinha uma relação extremamente próxima com cães da raça Papillon, pequenos cães de orelhas características em formato de borboleta, que davam origem inclusive ao próprio nome da raça em francês. Historiadores documentam que a rainha mantinha diversos exemplares dessa raça ao longo de sua vida na corte francesa, sendo frequentemente retratada com esses cães em pinturas oficiais encomendadas durante seu período como rainha. Um dos aspectos mais comoventes e frequentemente citados sobre essa relação envolve o período final da vida de Maria Antonieta durante a Revolução Francesa, quando ela foi presa e mantida sob custódia antes de sua execução em 1793. Segundo diversos relatos históricos, a rainha manteve a companhia de um pequeno papillon durante boa parte desse período extremamente difícil de prisão. Um detalhe que historiadores frequentemente destacam como um raro momento de conforto pessoal em meio a um dos capítulos mais sombrios e trágicos vividos por qualquer figura da realeza europeia.
Esse vínculo entre Maria Antonieta e seus cães papillon ajudou a consolidar, ao longo dos séculos seguintes, a popularidade duradoura dessa raça específica entre a aristocracia europeia, mesmo depois da queda da monarquia francesa e das transformações políticas radicais que se seguiram à Revolução. A imagem da rainha cercada por seus pequenos cães elegantes permanece até hoje como um dos retratos mais reproduzidos e estudados relacionados à vida pessoal daquela que se tornou uma das figuras históricas mais analisadas e debatidas de toda a história francesa. Número 2. Fortuné, o pug que sobreviveu até uma mordida no futuro imperador. Antes de se tornar imperatriz da França, ao lado de Napoleão Bonaparte, Josefina de Beauharnais já mantinha um pug de estimação chamado Fortuné, um cão que se tornaria protagonista de uma das histórias mais curiosas e frequentemente repetidas envolvendo animais de estimação na história da realeza europeia. Segundo relatos históricos amplamente documentados, na noite de núpcias entre Napoleão e Josefina, Fortuné teria mordido o futuro imperador francês. Um incidente que, segundo o próprio Napoleão teria comentado posteriormente, deixou uma marca física visível, mas que de forma alguma diminuiu a importância daquele pequeno cão dentro da vida de Josefina. Fortuné era descrito por contemporâneos da época como um cão extremamente protetor em relação a Josefina, demonstrando comportamento defensivo constante em relação a qualquer pessoa que se aproximasse dela, incluindo o próprio Napoleão, durante boa parte do início do relacionamento entre os dois. Historiadores especulam que essa relação tensa inicial entre Napoleão e o pequeno cão de sua esposa se tornou, ao longo do tempo, uma espécie de anedota histórica recorrente, mencionada repetidamente em biografias e relatos sobre a vida pessoal do futuro imperador francês. A importância de Fortuné dentro da vida de Josefina ia muito além de uma simples anedota engraçada, no entanto. Durante o período em que Napoleão esteve ausente em campanhas militares no início do casamento, Josefina utilizava Fortuné como uma espécie de mensageiro simbólico, colocando pequenas mensagens escondidas na coleira do cão, que era enviado entre residências, uma prática incomum que demonstrava o quanto aquele pequeno animal havia se tornado parte integral e funcional da vida pessoal da futura imperatriz, muito além de simplesmente um animal de estimação decorativo dentro da corte francesa. Daquele período histórico conturbado, você já sabia que o cão de Josefina mordeu Napoleão na noite de núpcias? Comenta aqui embaixo se você conhecia essa história, porque chegamos ao número 1, que envolve a monarca de reinado mais longo em toda a história britânica. Número 1. Os corgis da rainha Elizabeth II, uma paixão que durou 70 anos. Poucas relações entre monarcas e cães de estimação são tão mundialmente conhecidas e documentadas quanto a paixão da rainha Elizabeth II por corgis galeses da variedade Pembroke. Essa relação começou ainda na infância da futura rainha, quando ela recebeu de presente seu primeiro corgi, chamado Susan, em 1933. Um presente que marcaria o início de uma tradição pessoal que se estenderia por praticamente toda a longa vida da monarca britânica, até sua morte em 2022. Ao longo de mais de 70 anos, estima-se que a rainha Elizabeth II tenha criado e cuidado pessoalmente de mais de 30 corgis diferentes. Muitos deles descendentes diretos daquela primeira cadela recebida ainda quando ela era apenas uma jovem princesa. A rainha era conhecida por manter uma rotina extremamente pessoal,
e dedicada aos cuidados desses animais, incluindo preparar pessoalmente as refeições de seus corgis em determinados momentos e supervisionar diretamente sua saúde e bem-estar, uma prática incomum para uma figura pública de responsabilidades tão extensas e uma agenda tão constantemente ocupada quanto a de uma monarca reinante. Essa devoção específica aos corgis se tornou tão profundamente associada à identidade pública da rainha Elizabeth II que os cães apareceram formalmente em retratos oficiais, documentários sobre a vida da monarca e até em cerimônias públicas de grande visibilidade internacional, incluindo aparições especiais durante celebrações do próprio Jubileu de Platina da Rainha, pouco antes de seu falecimento. A rainha também é creditada por ter desenvolvido de forma não intencional uma nova variação de raça, o Dorji, resultado de cruzamentos entre seus corgis e um dachshund pertencente à sua irmã, a princesa Margaret, criando assim uma linhagem canina exclusiva e diretamente associada à própria família real britânica. Quando a rainha Elizabeth II faleceu, em setembro de 2022, seus últimos 2 corgis, chamados Moik e Sandy, passaram a viver sob os cuidados diretos do príncipe Andrew e de sua ex-esposa, Sarah Ferguson, um gesto amplamente noticiado pela imprensa internacional como uma forma simbólica de manter viva, mesmo depois da morte da rainha, aquela conexão profunda e duradoura entre a monarca britânica e a raça de cães que, ao longo de 7 décadas, havia se tornado praticamente parte inseparável da própria imagem pública e pessoal de Elizabeth II perante o mundo inteiro. Dessas 10 histórias reais, qual mais te emocionou? Foi Joy sobrevivendo à tragédia da família Romanov, Fortuné mordendo Napoleão na noite de núpcias, ou os mais de 30 corgis que acompanharam a rainha Elizabeth II ao longo de 70 anos de vida? Me conta aqui embaixo qual dessas relações entre monarcas e seus cães você achou mais tocante. E se você chegou até aqui, deixe o like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias como essas toda semana. Se inscreve no Lista Core para não perder o próximo Top 10, porque a próxima lista pode revelar segredos ainda mais surpreendentes, escondidos na história da realeza e do luxo ao redor do mundo. Até a próxima.